vem do Pai das luzes, né? Todas essas bênçãos vêm daquele que é o nosso Senhor soberano. Irmãos, nós estamos em Juízes, capítulo 9. Eu quero convidar você para chegar lá. Juízes, capítulo 9. Capítulo 8, nós vimos a vida, né? O relato sobre o término do ministério, vamos dizer assim, do juiz chamado Gideão. Nós fechamos, né, com o sucesso ou fracasso. E nós vimos que Gideão, apesar de tudo, terminou com, podemos dizer, sucesso. Não por causa dele, mas por causa da fé que ele exerceu naquele que pode e faz todas as coisas. Nós vimos como ele aparece lá no livro de Hebreus, na tão famosa galeria dos heróis da fé. Na verdade, deveria ser dos heróis caídos, né, que são homens falhos, e toda vez que estudamos e vemos como aqueles homens eram falhos, Davi, Sansão, Gideão, mas apesar das falhas, eles tiveram fé, e isso fez toda a diferença. Então não é por eles, mas é por causa daquele que pode e faz todas as coisas para a sua própria glória. É apesar deles. Infelizmente vimos como Gideão terminou a sua vida de uma maneira um tanto quanto triste, deprimente. O capítulo 8, versos 29 a 35, apresenta para nós o fato de que Gideão, ele viveu retirado do seu povo, ele se isolou. Lembra, ele falou que Deus reinava, mas no final das contas ele viveu como um rei sobre Israel. E verso 29 do capítulo 8 diz assim: Jerubaal, que é Gideão, o apelido dele, filho de Joás, retirou-se, ficou morando em sua casa. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, e a concubina aqui, eu não sei se todos sabem, concubina era uma espécie de amante, uma escrava, não era um casamento lícito, e por isso o texto dá essa ênfase. Ela estava separada, ela não era reconhecida como mulher de Gideão. Portanto, o filho que ela teve de Gideão, ele não era considerado um filho legítimo, mas era uma coisa que talvez ele até abafava ou escondia, vivia na margem. Essa mulher e esse filho não tinham direitos como os outros filhos tinham, que tinham vindo, né, em casamentos que eram reconhecidos na sociedade daquele dia. Lembra, poligamia é pecado, isso vai dar ruim. Toda vez que os servos de Deus se intrometem por esse caminho, não deu coisa boa. Todas as vezes que isso aconteceu. Deus criou o casamento para ser monogâmico, né? Homem e mulher. Para ter uma mulher, para ter um esposo, né? E aqui a história continua e diz: Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de seu pai em Ofra, cidade da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir, a se desviar com os Baalins e puseram Baal-Berite por seu Deus. Então, o juiz que Deus levantou para libertá-los morre e o ciclo recomeça. Mas preste atenção, porque neste ciclo algo inusitado vai acontecer. Geralmente, morria o juiz, o povo se desviava e Deus trazia um inimigo para oprimir Israel. E veja o que vai acontecer. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade para com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito. Então, um resumo da vida de Gideão é um tanto quanto deprimente, porque no final, o povo, quando ele morre, se esquece de tudo aquilo que Deus havia realizado. O povo deixa Deus e logo também ignora a família dele, não trata a família dele com dignidade. Mas o que é que vai acontecer com a família de Gideão? O capítulo 9 vai trazer para nós uma triste história, uma história deprimente, horrorosa. O que vai acontecer em Israel? Como eu disse, eles desviavam, Deus mandava o inimigo opressor, uma nação vizinha, eles clamavam arrependendo-se e Deus mandava o libertador. Porém agora,
Nós não temos Deus levantando um inimigo, porque Israel está numa situação tão terrível que não precisa de inimigos para oprimi-los. Eles mesmos, dentro da nação, estão tão desviados de Deus, tão longe, que eles mesmos vão se oprimir, se é que podemos dizer assim. Eles mesmos vão encontrar ou causar os seus próprios problemas. E tudo vai começar com um homem chamado Abimeleque. Abimeleque. Israel está tão longe de Deus. O texto no verso de 29 a 35 diz que eles colocaram Baal-Berite. A palavra Baal significa Senhor, e a palavra Berite quer dizer aliança, Senhor da aliança. Um Deus falso. Eles serviam o Deus da aliança, que é Javé ou Jeová, o eu sou, mas eles trocam Deus, Jeová, por Baal-Berite, assim que Gideão morre. Lembra que Gideão fez uma estola de ouro para eles consultarem, e ali ele estava colocando um tropeço, uma casca de banana para o povo escorregar e se desviar de Deus, e isso aconteceu. Logo que ele morre, o povo já está afundado em idolatria. O povo aprende rápido o que é errado. E aqui, Israel está como que um barco que tem o seu casco furado. Seu casco está rompido. E à medida que a água vai entrando, mais perto ele está do seu naufrágio. É isso que estamos acompanhando no livro de Juízes. A idolatria do povo de Israel é um buraco enorme, não no casco, mas no coração desse povo. O coração desse povo está longe de Deus. Na última mensagem, vimos o final triste de Gideão. Apesar de ele ter vencido os inimigos, os midianitas, por meio de uma fé firme no Senhor, vimos também como ele se conduziu gananciosamente, de maneira avarenta, de maneira cobiçosa, buscando o dinheiro e a posição de rei. Embora com a boca ele dizia, não, é o Senhor que reina, mas na prática ele teve muitas mulheres, mais de 70 filhos. Se posicionou como rei na prática. O discurso era um, mas a vida dele, a prática era outra coisa, era outra questão. Era totalmente oposto ao que ele dizia. Ele morre e deixa para Israel uma herança que podemos dizer uma herança maldita. 40 anos de paz, enquanto ele viveu, não uma paz por causa da sua obediência, da fidelidade, da santidade do povo, não, mas uma paz que veio por meios impuros, vamos dizer assim. Gideão manteve o poder de maneira não como Deus queria. E quando ele morre, tudo sai do seu lugar. As sementes que Gideão semeou vão germinar. E hoje nós iremos ver o resultado desse plantio. Qual vai ser a colheita que Israel vai ter? Uma coisa eu quero adiantar a vocês. A coisa vai ficar escura. O tempo vai fechar. Porque todas as vezes que o povo de Deus se distancia dele e da sua palavra, o tempo fecha. Coisas boas não vão chegar. Vamos fazer a leitura dos versos 1 a 6 de Juízes 9 e depois vamos orar. Diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembre-se também que eu sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém
todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque. Porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata, da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos, que o seguiam. Foi à casa de seu pai em Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém, e toda Bet-Milo, foram e proclamaram rei, junto ao carvalho memorial, o carvalho memorial que está perto de Siquém. Vamos orar. Pai amado, pela sua misericórdia, nós rogamos que o Senhor abra os nossos ouvidos e sensibilize o nosso coração à sua palavra essa noite, porque sabemos que ela é a luz para os nossos caminhos, ela é o pão que a nossa alma necessita, ela é a água da vida, é o nosso precioso ouro depurado. Fala aos nossos corações, nos enriquece essa noite. Esse é meu pedido, é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, nós temos aqui uma triste história, como eu tenho dito, uma deprimente história, porque todas as vezes que o povo de Deus se distancia dele, a tragédia vai chegar. Todas as vezes que nós ignoramos a palavra do Senhor, é como a continha, né? 1 mais 1 igual a 2. Sabemos que isso vai acontecer. Com certeza o povo de Israel sabia disso. Eles já haviam enfrentado situações assim, de desvio. Até aqui, pelo menos, nós já vimos 4 ou 5 juízes que vieram por conta desse desvio e esse arrependimento. Mas ainda assim Israel não havia aprendido, não aprendeu a lição. E mais uma vez, quando o juiz eleito por Deus, o libertador que Deus escolheu, morre, o povo se desvia, mas não se desvia do juiz. O desvio aqui é do próprio Deus. A nação de Israel está cercada por povos que têm os seus reis, que têm os seus ídolos, e eles estão fortemente influenciados, e já andando nos passos dessas nações. E lembra o que Deus disse para eles antes de entrarem nesse lugar, nessa terra prometida? Vocês não vão fazer o que eles fazem. Vocês vão para esse lugar para vocês serem diferentes. Vocês vão me adorar e não vão se prostrar a nenhum Deus deles. No entanto, Israel quebra esse compromisso, não só uma vez, mas mais de uma. E aqui nós estamos mais uma vez. Agora eles estão adorando Baal-Berite, Deus ou o Senhor, um falso Senhor da aliança. E com isso, agora o inimigo não vem de fora, mas a opressão vai vir de dentro. Aquele filho de Gideão, Abimeleque, cujo nome significa meu pai é rei, ele se levanta como opressor. Ele quer assumir o trono. O pai dele disfarçou e falou: não, eu não quero ser rei, eu não vou dominar sobre vocês. É Deus quem é o rei. Capítulo 8, verso 23, quando os homens, depois da guerra, chegam para ele e falam: domine sobre nós, você e seus filhos. Gideão, porém, lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor, Deus, dominará sobre vocês. Uma pena que era só da boca para fora. O coração dele, logo em seguida, já mostra quão longe estava de Deus. Ele pede ouro e ele dá todos aqueles passos em direção à idolatria e à sua cobiça, à sua avareza. E ele coloca Israel agora em uma posição difícil. Ele põe uma casca de banana para que Israel literalmente escorregue e caia. E o tombo vai ser terrível. O tombo vai ser horrível. Os resultados dessa queda de Israel são horrorosos, a começar por esse filho Abimeleque. Como eu disse, Abimeleque não é como seu pai, que pelo menos disfarça, né? Dá uma de hipócrita e fala: não, é o Senhor. Não, ele quer ser o rei a todo custo. E ao saber que seu pai morreu, logo ele faz o quê? O texto diz que ele vai até Siquém, que é a terra da sua mãe, aonde os seus irmãos de carne e osso
rejeitados provavelmente, né, marginalizados. Ele chega lá e Gideão viveu a maior parte da sua vida não aqui no meio do povo, mas longe, ele se retirou. E com isso ele perdeu o coração do povo. E agora Gideão astuto, Gideão não, Abimeleque astuto como é, ele vai direto no local certo. E ele age de maneira astuta, sagaz, para poder alcançar o seu desejo, que é o rei, ser rei, o reino de Israel. Lembre-se, irmãos, que nesse período Israel não tinha um regime de reis, não era uma monarquia que imperava ainda. A monarquia está dando os seus sinais, mas ainda não é esse tempo. Só depois de Samuel, ou com Samuel, que vai ser ungido Saul, o primeiro rei. Mas aqui nós temos uma teocracia. O rei vigente não morreu, Gideão morreu, mas o rei está muito vivo. Quem é o rei de Israel? A teocracia. Mas Israel está rejeitando quem então? Deus. E a audácia de Abimeleque não é usurpar o trono do seu pai ou de seus irmãos. É usurpar, tomar o trono à força do próprio Deus. Ele se acha tão bom, tão digno, que ele está puxando o tapete, não dos 70 irmãos dele, mas do próprio Deus. Será que isso vai dar certo? Será que os planos de Abimeleque vão se concretizar e ele vai reinar? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. E nós temos aqui, descrito pelo livro de Juízes, o que eu chamo de a cartilha do mal para o alcance, para a chegada no poder. Abimeleque vai dar cada passo que essa cartilha prescreve. E eu quero passar com vocês alguns desses passos que ele vai tomar em direção ao poder, seguindo essa cartilha maligna. E o primeiro passo que ele dá para a tomada de poder à força é agir com uma ambição egoísta. A ambição que estava dentro dele, um desejo fortíssimo. Só pensava nele, ele queria ser rei a todo custo. O seu pai falava, não, eu não sou rei, é Deus que reina, disfarçou, mas ele não. Ele assumiu abertamente, escancaradamente, que ele deveria ser o rei. O pai dele era rei, logo ele tinha direito ao trono. A ambição em si, irmãos, não é algo pecaminoso. Você pode ter a ambição de ser um bom aluno, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom líder, você pode ter. A ambição em si não é um problema, mas quando ela é pecaminosa, ela é egoísta, só foca nos seus desejos, aí é um problema. A ambição combinada com humildade sincera e controlada pela vontade de Deus é uma bênção. Se Deus está te dando o desejo, está te dando as condições, está te elevando em sua posição, para que você alce um voo para a glória dele, voe o quão alto você pode, glorifique ao Senhor. Mas se é você mesmo que começa a criar as oportunidades, criando tanto o vento quanto as asas, você está a caminho de uma queda monumental. E é o que Abimeleque está fazendo. Ele não está dependendo do Senhor ou buscando o Senhor. Ele está na força do seu próprio braço, com o seu egoísmo, com a sua ambição. Ele está criando a sua rota para o sucesso, o sucesso de reinar sobre Israel. Alguém disse, é impossível conformar-se em rastejar quando se tem o desejo de voar. Isso é verdade, Você tem um desejo de voar e ter que rastejar. Como é difícil controlar esse impulso. Se é Deus que dá esse impulso, ótimo. Mas se esse desejo de voar não vem de Deus, mas vem motivado, impulsionado por um desejo egoísta, ambicioso e egoísta, ele não vai te fazer alçar um voo para a glória de Deus, mas sim vai te levar para um abismo de destruição. Abimeleque dá o primeiro passo, ele atende o seu desejo egoísta, eu tenho que reinar.
Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: peço que lhes perguntem a todos os cidadãos da casa de Siquém: o que é melhor para vocês, que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou sejam dominados por apenas um? Lembre-se também que eu sou osso e carne de vocês. Então, os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Com a sua ambição, ele chegou e falou aquilo que o povo queria ouvir. Talvez o povo já sentiu o desprezo de Gideão, por estarem na margem, assim como a mãe dele e ele, então ele acha ali forças para uma revolta, para um motim, para dar gás, dar realmente energia nessa visão que ele tem de assumir o trono. E ele conquista o coração, a confiança desse povo, desses homens que o aceitam como líder. O segundo passo, ele vai se valer da idolatria que já está reinando naquele local, naquele povo, no coração desse povo. E ele vai receber um incentivo desse povo. Eles não só vão acenar em favor dele, reconhecendo que ele é irmão, mas olha o verso 4. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, o senhor falso, o senhor da aliança, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Então ele conquista o coração, ele, com a ambição dele, ele consegue falar a esse povo e ganha confiança. Agora ele ganha um suporte financeiro, vindo do quê? Da idolatria, fruto da adoração a um falso Deus. Da casa de Baal-Berite ele ganha 70 moedas de prata, que financia todo o plano maquiavélico, horroroso que ele tem em mente. Ele vai contratar alguns homens levianos, que querem dizer alguns vagabundos, pessoa daquele tipo que você não quer negócio, mas Abimeleque vai atrás deles. Abimeleque vai atrás desse pessoal que não tem vergonha de fazer o que é errado, não tem escrúpulo. Essa é a ideia aqui. E ele contrata esses homens que por dinheiro o seguem. O pastor e pregador também, autor Emílio Garófalo, ao comentar esse texto, ele disse assim: o ser humano, ao comentar esse verso principal, o ser humano nunca muda. Desde lá, desde esse tempo aqui, gosta de seguir um ladrão que sabe prometer. Alguns seguem de graça, como muitos, olha, esse aí vai ser o nosso rei. Outros por dinheiro, que é o caso desses levianos. Eles não iam entrar numa fria se não tivesse. O homem continua o mesmo, o ser humano, o pecado está tão no coração humano que você pensa, mas era diferente no passado. Abimeleque aparece, começa a prometer, olha, eu sou o irmão de vocês, eu sofro com vocês, eu estou aqui, osso do osso, carne da carne. Ele vai fazer algumas promessas para o povo, que de verdade ele não está nem preocupado, ele é ambicioso e egoísta, mas ele convence o povo. Você já viu esse tipo de coisa acontecendo nos nossos dias? Acho que de 4 em 4 anos isso acontece, né? Alguns casos mais próximo local, outras é nacional. Chega lá e promete, ganha o coração do povo. Alguns vão ganhar algum benefício e vão voltar. Outros é porque gosta de seguir um ladrão que muitas vezes está só preocupado com ele mesmo. E não importa a sigla, o partido, no geral, eu sei que há alguns raros que estão preocupados com o bem social e público, que não estão como Abimeleque, egoístas, centrados em si mesmo. Mas a maioria, no geral, eles se valem da necessidade do povo, do pessoal, da sociedade como um todo, das mazelas que nós enfrentamos, eles se valem disso, eles se colocam todos bonitinhos, engravatados e falam, olha, eu sou igual a vocês, e se eu entrar lá eu vou resolver, eu prometo isso, prometo aquilo, e todo mundo, chegou o Messias, chegou aquele que vai tirar a fome do mundo.
e a gente cai. E assim desde que Abimeleque viveu. E a verdade é que se você pesquisar na Bíblia até antes, já tem gente assim, que não tem escrúpulos, mas se coloca com a cara lavada, promete, e a convicção deles é tanta, que eles conseguem ganhar os seus seguidores. E sabe por que isso está acontecendo? Porque Israel está longe de Deus, e não tem filtro, está à mercê de qualquer enganador. Eles estão longe da palavra, do preceito, da lei. Eles deram as costas para o Senhor, eles estão servindo Baal-Berite, o Deus falso, de uma aliança que não existe. E eles estão seguindo um homem que se coloca diante deles com uma intenção horrível, maligna. E eles falam, esse é o nosso líder, ele vai ser o nosso rei, vai nos representar. E olha só, depois de receber o donativo, ele pega esse dinheiro, contrata esses homens maus, perversos, e o que ele faz? Ele vai continuar, vai dar cabo ao seu plano. Foi à casa de seu pai, verso 5, em Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Então nós estamos vendo aqui Abimeleque seguindo essa cartilha, agindo com ambição egoísta, se valendo da idolatria em que seu povo se encontra, ganhando o coração deles, ganhando sustento financeiro, ganhando dinheiro da casa de Baal para dar cabo ao seu plano. Ele age com violência, que é o terceiro passo, uma violência extrema. Ele vai assassinar seus irmãos, ou meio-irmãos, em uma pedra, de maneira pública, e ninguém vai fazer nada. Lembra que o verso 8 disse que trataram a casa de Gideão não com a maneira como deveria, esqueceram de Gideão e não se importaram? Aqui é o resultado da idolatria, dos passos que Gideão deu lá atrás, sem pensar. Agora o fruto está nascendo, um fruto amargo. Seus filhos são mortos, e o povo de Israel, numa boa, aceitando as promessas falsas de Abimeleque, seguindo um bandido, um usurpador, que sabe prometer, que fala bem de si mesmo, um homem que, por fim, age por orgulho, age por si mesmo. Abimeleque, ao tomar o poder, como eu já disse, ele não está roubando o trono dos filhos de Gideão, mas o trono de Deus. Ele quer ser rei no lugar de Deus. No entanto, Deus, ele continua no trono. Ele está observando, ele está aparentemente em silêncio. Deus, talvez ao ler o texto você não vê a menção de Deus fazer nada, mas não vai dar para cobrir tudo hoje, mas na próxima mensagem nós vamos ver como Deus, ele não está ausente. Ele pode estar em silêncio, mas nunca Deus está ausente. Ele está atento a tudo isso que está acontecendo aqui. E Gideão, então, e Abimeleque, então, ele age por orgulho, tentando usurpar o trono que é de Deus. Será que isso vai dar certo? Será que toda essa cartilha vai se cumprir e Abimeleque vai chegar ao trono sem nenhuma dificuldade? O que vocês acham? Será que vai dar bom? Vai fazer toda essa atrocidade? E o texto diz ali no final, no verso 6, que alguém escapou. Um dos filhos escaparam. Ele diz que 70 homens foram mortos. E há uma discussão, por que a conta não fecha? Se ele tinha 70, ainda tinha Abimeleque, e ainda um escapou. Quantos filhos Gideão tem? Ele tinha os 70 filhos que eram reconhecidos por casamentos legais, vamos dizer assim, naquela época. Ele tinha esse filho com a concubina que não era reconhecido, que é Abimeleque. O texto diz que 70 foram mortos, mas a ideia é que o autor está se dirigindo não ao fato, mas à intenção de Abimeleque. Porque Jotão escapou, então 69 homens foram mortos naquele dia. No entanto, Abimeleque provavelmente se enganou ou foi confundido, e Jotão escapa. Então o autor está aludindo à intenção de Jotão, de Abimeleque. Jotão ele escapa
e ele vai aparecer logo no verso 7. Então, a conta fecha porque quando ele fala 70, ele está usando essa expressão. O seu desejo, Abimeleque, era matar 70 filhos de Gideão. No entanto, um escapou. E esse um é Jotão. O nome Jotão significa Jeová é perfeito. Jeová não comete erros. Abimeleque significa meu pai é rei. Jotão, meu pai é perfeito. Quando os planos de Abimeleque começaram a se desenrolar e tudo parecia que ia fechar, ele estava ali, no verso 6 diz que ele já estava em uma cerimônia de ascensão ao trono, ele estava para ser colocado como rei em Israel. O verso 6 diz, então se reuniram todos os cidadãos em Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. E aqui nós temos um local importantíssimo, porque este carvalho memorial é um lugar emblemático, aonde Josué, quando entrou na terra prometida, leu a lei, as bênçãos da lei sobre o povo. No entanto, no meio da proclamação desse reinado, da ascensão de Abimeleque ao trono, o sobrevivente vai aparecer. Olha o verso 7. Jotão aparece. No dia da coroação, verso 7, quando soube disto, Jotão se pôs no alto do monte Gerizim. E é desse monte que as bênçãos para o povo de Israel era cantada ou proclamada pelo seu líder. Foi o que Josué fez. E ali desse monte, em alta voz, gritou dizendo, cidadãos de Siquém, escutem o que eu vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez, as árvores foram ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reine sobre nós, para dominar sobre as árvores. Então porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre vocês, sobre as árvores? Verso 10, então as árvores disseram à figueira, venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira, venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre vocês? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, venha você, reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores, se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Mas, se não, que do espinheiro saia fogo, e que consuma os cedros do Líbano. Jotão continuou, e agora vem a explicação dessa parábola, dessa alegoria que ele recitou aqui. E agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como um rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia pelo que ele fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai, mataram os filhos dele, 70 homens. Como eu disse, a conta não fecha porque ele sobreviveu, mas ele está aludindo à intenção de Abimeleque. Para Abimeleque, todos estavam mortos, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho de uma escrava, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubaal e a sua casa, então alegrem-se com Abimeleque, e que ele também se alegre com vocês. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo,
e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo do seu irmão. E aqui nós temos então essa parábola ou uma alegoria. Muitas vezes nós temos mais contato no Novo Testamento, mas o Antigo Testamento também tem muitas parábolas, muitas alegorias, e aqui o próprio Jotão explicou a sua alegoria. Ele mostrou como o reinado sobre Israel foi rejeitado por muitos, porque eles sabiam que Deus é quem regia, mas depois de insistir tanto, eles vão para a figueira, vão para a oliveira, vão para a videira, e ninguém consegue, então eles dedicam essa posição de liderança a um espinheiro, que é aqui claramente a figura de Abimeleque. E lembra que Abimeleque é um homem orgulhoso, e o espinheiro naquele tempo não servia para nada. Ele está sendo comparado com árvores frutíferas que produzem, que de fato eram a base do sustento de Israel: videira, figueira e oliveira, azeite, vinho e o figo, e o doce de figo. E ao ser comparado com eles, ele é colocado como um espinheiro, que não produzia nada, pelo contrário. Na época do calor, sabe o que acontecia com os espinheiros? Eles pegavam fogo, um fogo que muitas vezes se alastrava pela lavoura e trazia prejuízo. E Jotão propositalmente alude ao que vai acontecer. E é interessante porque Jotão aparece no meio da coroação, ainda a cerimônia, tudo indica que estava acontecendo, e ele vem como graça de Deus e misericórdia sobre o povo. Ele vem com um discurso para chamar esse povo à sensatez, ao arrependimento. Ao observar essa alegoria, essa mensagem pregada do Monte Gerizim, que não tem nada de bênção, no entanto, maldição está por vir. Ele está alertando, Deus está alertando o seu povo: arrependam-se, escutem, porque eu vou escutar vocês. É o que ele diz logo no começo: escutem as minhas palavras, porque Deus está pronto a ouvir vocês, se vocês se arrependerem. Deus não muda. No pior dos cenários, quando o povo está longe, cometendo atrocidades, adorando deuses, Deus ainda assim envia um pregador, ainda envia uma mensagem para exortar, para instar o povo: arrependa-se. O que será que vai acontecer? Será que Israel vai dar ouvidos a Jotão? Será que Siquém e os cidadãos de Bet-Milo vão se arrepender de seguir Abimeleque e vão se converter ao Senhor? Isso nós só vamos saber na próxima semana, só no próximo episódio. Mas eu quero aqui, irmãos, meditar com vocês acerca de algumas aplicações que nós podemos tirar desse texto, dessa primeira parte desta mensagem. Como eu disse, Israel estava longe de Deus. E isso não começou do dia para a noite. Isso começou lá atrás, quando Gideão ainda vivia. Quando Gideão cobiçou aquele ouro e confeccionou uma estola sacerdotal. Ele não cuidou da próxima geração, ele não se preocupou, ele só pensou no seu bem, no seu egoísmo mascarado por uma falsa hipocrisia. Não, é o Senhor que reina. Ele pensou em si. Ele não se preocupou com a próxima geração, de maneira que podemos preservar. Qual é o cuidado que uma geração deve ter com a próxima? Eu pergunto a vocês. Gideão não teve nenhum cuidado. Mas qual é o cuidado que eu e você devemos ter com a próxima geração que está vindo? De que maneira nós podemos preservar, ou pelo menos tentar proteger a próxima geração de um desvio tão grande como esse que nós lemos hoje à noite? Isso não pesa no coração de vocês de vez em quando, ao olhar para os seus filhos, lá na sua casa, no berço, dormindo? Como é que vai ser daqui a 20, 30 anos? Será que vai continuar na fé? Será que vai de fato se converter? Isso não pesa? A próxima geração da IBNV vai continuar firme no temor do Senhor, centrado na palavra, focado em Deus? É Ele que de fato vai reinar? Ou não, levo a vida do jeito que eu acho que é bom, não me preocupo com a próxima geração, já vou ter ido mesmo?
Já vou estar descansando, né? Pense nisso, não pesa no seu coração essa preocupação? Qual é o cuidado que nós devemos ter para preservar a próxima geração da Igreja Batista Nova Vida? A próxima geração, vamos além de irmãos, de crentes, a próxima geração da igreja, será que vai ter? Quando nós olhamos para a Europa, por exemplo, países que outrora foram fiéis ao Senhor, hoje, longe, 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 nem se menciona o nome de Deus, colhem os frutos. Os nossos investidores, os americanos, né, que saíram aí pelo mundo afora pregando, somos beneficiados, né, imediatamente aqui. Investiram dinheiro por amor ao Senhor para construir igrejas, enviar missionários. Mas hoje, quando você olha lá e você vê um cenário totalmente de caos, contra Deus, contra o povo de Deus. Como vai ser daqui a 30, 40 anos? Como é que nós podemos preservar o futuro da igreja, ou pelo menos tentar proteger a próxima geração de cristãos? Eu acredito que a melhor maneira, e a palavra de Deus deixa isso muito claro, a melhor maneira de preservar ou de buscar cuidar da próxima geração é viver de maneira genuína a nossa fé, não somente de boca, de palavras. Lembra o que Gideão fez? Ele falou, não é o Senhor que reina, mas na prática, os filhos dele viram outra coisa, a nação viu outra coisa. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos vivendo a nossa fé profundamente, é só de palavra. Nós dizemos que amamos a Deus com os lábios, mas o nosso coração está arraigado, enraizado nas nossas posses, nos nossos deleites, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. Não estamos prontos a sacrificar pelo nosso Deus. O que importa é o meu conforto, o meu descanso, o meu nome, a minha honra. Nossos filhos estão nos assistindo. Eles escutam as nossas palavras, mas o que de fato ensina a eles, entra na mente deles, é a nossa prática. É o que nós fazemos. É como agimos, como vivemos. É isso que está educando a próxima geração. Foi isso que a geração de Israel viu em Gideão e desviou. É claro que nós podemos contar com a graça de Deus. Eu conheço histórias de pais maus, ruins, que nunca se preocuparam com Deus, mas Deus, em sua graça, interviu. Talvez muitos aqui são frutos da graça de Deus, não tiveram um lar cristão desde o berço. Mas a palavra de Deus nos chama a viver, a praticar a verdade que nós temos aprendido. Hoje nós lemos um texto da Escritura que até menciono aqui. Não é à toa, ou somente por beleza, que Tiago, lá no capítulo 1, versos 22 a 25, ele exorta toda a casa de Deus, tanto naquele tempo quanto no de hoje, a praticar a palavra. Ele diz, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E aí vem, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será bem-aventurado no que realizar. Ele está dando aqui uma promessa de que vai dar certo.
Aquilo que você está desejando é a vontade de Deus, porque você está comprometido com Deus. Você é operoso praticante, você não é um hipócrita. Alguém que fala, que crê, mas quando sai da porta para fora. Alguém que canta a plenos pulmões, mas quando sai da porta para fora. Alguém que até cobra, mas na hora de aplicar a sua vida, a gente não vê. Irmãos, precisamos atender ao chamado de Deus. Pratique a palavra. Pratique o perdão. Como é que é praticar a palavra, pastor? A palavra fala: perdoe os seus inimigos, ame os seus irmãos, ame os seus inimigos, fuja da tentação, disciplina a criança, corrija, seja fiel, ame a sua esposa, trate-a como vaso mais frágil, seja submissa ao seu marido. É prático, coisas que mudam a nossa vida. Às vezes você fala: minha vida é tão desgraçada, mas você não está vivendo a palavra. É sem graça, não vai ter graça. A graça vem quando nós praticamos a palavra. Olha para Israel, não estão praticando, estão longe de Deus, longe da palavra. Tem graça? Desgraça total. Trevas, o tempo vai fechar. Olha o que Abimeleque vai fazer, o prejuízo que vai trazer para a nação. Pense na sua futura geração, nos seus filhos. Como você tem andado? Como você tem andado? Você é um praticante da palavra, um operoso praticante, ou você é alguém só que fala, da boca para fora? Só está na língua, mas no coração nada. Preste atenção. Olhe para mim. Isso é muito importante. Você é um praticante da palavra? Talvez você diga: eu não sei, pastor. Eu tento. Eu penso que sim, acho que não, porém a verdade é que eu nem sei. Vem comigo para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Se você não sabe, está na dúvida, está no caos, Filipenses, Paulo, ele vai mostrar para nós as marcas de quem de fato está buscando, está se esforçando para praticar a palavra. Olha o que Paulo diz, versos de 1 a 11. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto, sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo pensar, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer saber se você é um praticante da palavra operoso? Essas marcas devem estar em você.
buscar a unidade do corpo de Cristo, buscar o serviço humilde no meio da igreja, buscar um serviço humilde, obediente a Deus em primeiro lugar, e para a bênção do seu irmão, da sua irmã, para a bênção do corpo de Cristo. Ele aponta para o exemplo final, não existe outro melhor. Devemos imitar a Cristo em todo o seu trabalho, em todo o seu ministério, em toda a sua disposição em servir. Lembra que Abimeleque foi ambicioso e egoísta, um rei que de fato nem era rei. Cristo é o Senhor, e Ele nos dá o exemplo de humildade, de busca pela unidade, de amor ao próximo, cuidado. A verdade é, meus irmãos e minhas irmãs, que nenhum de nós aqui, a começar por mim, consegue viver uma vida totalmente operosa na prática da palavra de Deus. Por vezes, vamos falhar. Não é uma, não é duas. Desde quando a vida cristã começou, não dá nem para contar. Quantas vezes falhamos? Nós precisamos recorrer a Ele, o nosso Salvador, o nosso Senhor. O fato é que nós não podemos deixar de buscar uma vida operosa, porque falhamos. Mas isso vai acontecer, e isso não deve nos desanimar. Nós devemos recorrer a Cristo, aquele que cumpriu toda a lei. Ele intercede por nós. E o nosso esforço para preservar a próxima geração é que eles possam ver em nós esse desejo por ser praticantes da palavra. Quando falhamos, vamos reconhecer as nossas falhas, mas vamos buscar imediatamente o nosso Salvador e mostrar para os nossos filhos, para os nossos irmãos, que somos imperfeitos sim, mas queremos acertar. O nosso anseio, a nossa busca é por viver uma vida centrada na palavra de Deus. Amados, pesa no seu coração essa preocupação com a próxima geração? Se pesa, olhe para o exemplo de Cristo e imite, busque imitar o Senhor, viver como Ele viveu, buscando o bem do corpo de Cristo, servindo humildemente para a glória do Senhor. A segunda aplicação tem a ver com as escolhas de líderes. Israel escolheu cegamente, e olha a tragédia que está para chegar. Em Juízes, os outros líderes governavam com base em uma revelação de Deus, ou seja, Deus aparecia para eles e mostrava qual era o caminho. Nesse caso, a autoridade não é uma questão. No caso de Abimeleque, ele nem se preocupou em ter uma direção divina. Deus nem chamou um libertador para exercer a sua graça sobre Israel. Pelo contrário, Abimeleque foi gerido ou guiado por sua ambição egoísta, por sua violência, por seu desejo pelo poder. O pai dele ainda disfarçou, ele descaradamente buscou o poder. E Israel, cegamente, aceitou essa liderança. Temos aqui uma excelente lição sobre escolhas de líderes. Infelizmente, somos facilmente impressionados por qualidades que para Deus são insignificantes. Mesmo assim, podemos ser facilmente convencidos por argumentos pragmáticos. Deus não valoriza popularidade, Deus não valoriza senso de humor, carisma, diplomas, coisas desse tipo. Ele busca homens que se apeguem à verdade, queiram liderar corretamente, em primeiro lugar, as suas famílias, sejam pacientes e tenham autocontrole. E essas credenciais estão bem claras lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, Tito 1, 6 a 9. E quando nós ignoramos a palavra de Deus, nós ficamos à mercê de líderes como Abimeleque, sanguinários, avarentos, que não estão preocupados com a glória de Deus, mas com o seu benefício próprio. Até falam e prometem, mas é só promessa, que não vai dar em nada.
desonestos que são, eles ganham o nosso coração, porque somos culpados de desconhecer a palavra de Deus. E isso serve tanto para dentro da igreja, quanto como cidadão fora da igreja. Muitas vezes somos seduzidos, enganados, porque somos negligentes com a palavra, não somos praticantes. Lembra? A gente conhece, a gente sabe, a gente fala até com a boca, decor. Mas na hora de aplicar, na hora de mudar a vida, vai para o outro, para mim não. Precisamos tomar cuidado. Quando estamos para eleger líderes, seja na igreja ou seja na nação. Tenho aqui adolescentes, mocinhas que vão casar, não é? Você vai ter que escolher o seu líder para a sua vida toda. A palavra de Deus diz que a mulher deve ser submissa ao marido, não é? E o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Preste atenção, minha querida jovem, ou mesmo se não é jovem, mas está ainda aí procurando. Atente para as qualidades bíblicas. Não se impressione com a barriga de tanquinho, com o topete bem penteadinho, não é? Cuidado. Não vai pelo pragmatismo, né? Não vai pelo que você acha, vai pelo que Deus diz. Quais devem ser as qualidades do líder que Deus quer? É esse o homem que você deve desejar, almejar, pedir para Deus. Um homem que se enquadre em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, Tito 1, 6 a 9. Um homem comprometido com a palavra. E é isso que o nosso país precisa. É isso que a nossa igreja precisa. Homens de verdade se apegam em primeiro lugar com Deus. Atente sobre isso, meus irmãos, porque assim você não vai ser enganado. Israel foi, porque não se preocupou com o que Deus diz, com o que Deus prescreve. Nós temos tudo certinho. Escolha como se fosse a escolha de Deus. O que Deus quer? É esse que eu vou procurar. Agora, é claro, ore pela graça de Deus para que Ele transforme nossas vidas. A vida de todos nós precisa ser transformada pela palavra. Precisamos nos render à palavra para que ela provoque o seu efeito. E essa é a segunda aplicação. Atente para a palavra de Deus quando você está para escolher a liderança que você vai seguir. Atente, não escolha no desejo do coração ou do seu entendimento, ou o que o mundo aí fora está dizendo. É isso, é o que Deus diz. E a terceira e última aplicação. Aqui podemos ver a graça de Deus e sua misericórdia infinita. Por meio de Jotão, o único filho que sobreviveu, Deus envia uma mensagem dura, mas uma mensagem que visa o arrependimento do povo de Israel. Deus sempre busca o seu povo, mesmo no pior cenário, diante da maior ofensa nossa contra Ele nunca desiste do seu povo. Ele vem com sua palavra para nos alertar, para nos chamar ao arrependimento. E se nós não ouvimos de primeira, Ele vai e volta e Ele disciplina o seu povo, como prova do seu grande amor. Em Hebreus 3, 7 a 19, a palavra de Deus diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo.
se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no deserto, no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ouça, amada igreja, pratique a palavra, não negligencie, não endureça o seu coração à palavra do Senhor, obedeça, pratique. Na história de Israel, capítulo 9, paramos no 21. O que vocês acham que vai acontecer? Jotão pregou a sua mensagem, deixou a sua alegoria. Será que Israel vai dar ouvidos a Deus e vai clamar ao Senhor? Ou será que Israel vai endurecer o coração e vai avançar em direção ao juízo de Deus, à disciplina de Deus? Esta noite eu pergunto a você: você tem ouvido a palavra de Deus e praticado? Você tem tido um coração sensível? Você tem tido a disposição correta para com a palavra do Senhor? Tudo aquilo que você tem aprendido, você tem buscado praticar na sua casa, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido? Ou você é um mero ouvinte negligente? Como o exemplo de Tiago, alguém que olha no espelho e nem se preocupa, se esquece. Não vai dar bom. Talvez já não esteja bom. E a razão é essa: você não tem praticado, você não está comprometido com a palavra. Mude, ame a palavra, preserve a próxima geração, ou busque, tente preservar, praticando, sendo operoso na palavra. Na escolha dos seus líderes, o seu filtro não é o que o seu coração diz, o que sua mente acha, é o que a palavra de Deus impõe, prescreve. E aprecie sempre a misericórdia de Deus, porque antes do juízo, da sua correção, da sua disciplina, Ele nos notifica, Ele nos alerta. E se você está aqui hoje à noite e não tem dado ouvido à palavra de Deus, que te exorta a se arrepender dos seus pecados e se achegar a Cristo, creia hoje, arrependa-se, porque Ele tem te dado misericórdia. Mas a palavra de Deus diz que quando a morte chega, não tem mais uma outra oportunidade. Ao homem é dado morrer uma única vez. Depois disso, vem o juízo. E se você está aqui, Deus tem sido misericordioso. Creia, submeta-se a Ele, não endureça o seu coração. Agarre-se a Cristo. Vamos orar. Pai amado, obrigado por sua palavra, Senhor. Tenha misericórdia de nós, pecadores. É tanta bênção, tanta graça que emana da sua palavra, que somos insuficientes. E muitas vezes negligenciamos e desprezamos. Tem misericórdia de nós. E nos auxilia, Senhor, a que possamos ter um coração submisso à tua palavra, comprometido em praticá-la. Cria em nós, Senhor, uma sensibilidade, um desejo de viver aquilo que temos aprendido do Senhor. Que o Teu Santo Espírito acenda em nós essa chama, esse desejo, ó Pai, de sermos honestos, verdadeiros praticantes da Sua palavra, e não falsos, hipócritas, que até falam, mas cujo coração está longe. Tira de nós esse terrível fardo, esse peso, ó Deus, e nos dá a liberdade para viver e praticar a Sua santa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.